nos cursos da USP, né? E está sendo uma experiência interessantíssima para nós, professores, essa que é a grande verdade. Alguns professores já tinham a prática do EAD, né? Eu já estava com uma prática do EAD já na Exalc, lá da própria USP, no PSEG e tal. Então, para mim, foi mais fácil, na verdade, o remoto. Foi triste, isso porque eu adoro Joinville, né? Então, logo, no ano que vem, a gente... E, de vez em quando, o Sidão me leva para a praia também. Mas a gente, logo a gente está aí, né? Se Deus quiser, o presencial eu acho que é fundamental. É legal, funcionou, a gente vai começar, eu vou começar agora na sexta-feira, estava até comentando isso com o Cidrão, sexta-feira eu começo o meu módulo dentro do curso, que são 5 aulas, né? São 5 aulas, e eu vou fazer um workshop, né? Com os alunos, né? Então é muito legal e o resultado remoto é incrível, é muito bacana. Podíamos convidá-los para assistir às apresentações das campanhas que são show. Bom, gente, falar de storytelling para vocês, né? E eu adoro eu sou um acadêmico, assim, sinceramente, eu sou muito sincero, né? Então acho que quem sabe, eu vou quebrar algumas expectativas de vocês, né? Desses termos, né? Na verdade, contar história é intrínseco ao ser humano, né? O ser humano ama contar história, né? O ser humano gosta de ser persuasivo, né? Quando você está contando uma história de pescador, de uma pescaria com um amigo teu, você é persuasivo, né? Querendo ou não, você é... Aliás, todo discurso, né? Todo discurso é persuasivo, na verdade. O que faz a publicidade, acho que vai aparecer alguns conceitos sobre isso, o que faz a publicidade, faz isso com categoria, na verdade, né? E usa isso como instrumento da sua ação, realmente, né? A persuasão. Isso aqui é o óbvio, né? A gente tem a história e o telling é o narrar, é o contar, né? Aí eu vou colocar aqui para vocês alguns conceitos que eu tenho que ler, que eu acho legal, algumas coisas que eu tirei de teses, vocês vão ver o autor, e algumas coisas que eu achei bem interessante para colocar. Depois tem umas dicas ter uma página aqui, vai aparecer um monte de livros sobre storytelling, né? Todos nós temos histórias, na verdade, né? E contamos de formas diferentes o mesmo caso. Isso é absolutamente normal, né? E há subjetividade, pois a história é a parte abstrata do processo. A história em si é a parte abstrata do processo, né? Histórias encantam, porque mexem com a nossa imaginação e são baseadas em lembranças de momentos por nós vividos. O story tem relação direta com o nosso lado criativo. Acho que isso é bem claro para vocês, não? Agora, o telling é a narrativa, né? É a parte concreta do processo, né? Como contar, né? É a forma como contamos nossos conteúdos, nos expressamos contando histórias. E é interessante colocar aqui que todo discurso, né? E o diálogo, na verdade, é persuasivo. A publicidade exerce esse conceito de forma planejada e estratégica. Existe um site chamado Narrative, eu não sei se vocês conhecem, narrative.com.br, que tem citações muito interessantes e algumas coisas eu tirei de lá, né? Inclusive alguns autores que são citados. Tal. A arte de contar e fazer história é algo intrínseco à existência humana. Contar e ouvir histórias nos faz humanos. Boas histórias reúnem famílias, amigos, chamam a atenção e ressignificam experiências, né? E o ser humano gosta de história, né? E principalmente mexe com o emocional, na verdade, né? Esse hábito milenar ganhou espaço na estratégia de planejamento da comunicação mercadológica. Então, é isso que é legal, né? Quer dizer, na verdade, e vai ficar bem claro para vocês isso, eu gosto de deixar isso claro, né? Na verdade, o publicitário conta histórias, na verdade. Na verdade, o storytelling existe há muito mais tempo do que os estudos sobre ele começaram, vocês vão ver. A publicidade e a comunicação precisavam inovar, né? Numa era tão tecnológica, aliar elementos que gerassem empatia e conexão a uma sacada de marketing
tornou-se necessário. É aí que a contar história dentro da área da comunicação mercadológica acaba tendo uma importância tão grande, né? O storytelling veio para preencher o vazio, para dar aquela encorpada que faltava à comunicação. O termo contação de histórias é antigo, mas quando dito em inglês, ou seja, literalmente storytelling, ganha conotações um pouco mais atuais, né? Isso eu tirei do site, achei super legal essa frase, porque é a verdade, né? E ela, vocês vão ver que o processo é antigo, na verdade, muito antigo. O storytelling tem um caráter muito mais persuasivo do que invasivo, né? Então, você tem aquele... É fácil reparar num anúncio que tem as características do storytelling. Eu vou mostrar para vocês uma série de filmes no finalzinho aqui, para vocês, né? Que são cases fantásticos de storytelling, né? E é fácil a gente perceber, né? Quer dizer, o storytelling dificilmente tem aquele procure, compre já, né? Esse tipo de coisa, quer dizer, essa informação invasiva, na verdade, né? Ela quase acaba não acontecendo no storytelling, né? O storytelling é muito mais persuasivo, né? E principalmente normalmente ele tenta ganhar a sociedade através da emoção, né? Quase sempre. O storytelling como ferramenta, isso aqui é legal, vocês saberem. O storytelling como ferramenta de comunicação digital começou a ser estudado em 93 nos Estados Unidos, quando Joe Lambert, esse cara é manjado, lançou um projeto intitulado American Film Institute, no qual as pessoas eram estimuladas a contar suas histórias de vida numa linguagem voltada para o meio digital. Joe fundou o Story Center, que é bem conhecido, para estudar as metodologias que fazem uma boa história. Em 94, o termo digital storytelling começou a ganhar mais espaço com a prática sendo apresentada em empresas e instituições. Isso está no site, mas, na verdade, tem uma coisa interessante aí. É óbvio que a coisa... E é sempre assim, né? Na verdade, o professor, o cara que estuda, o cara que vai pesquisar, né? Ele pesquisa a tendência é pesquisar o comportamento humano na nossa área de humanas, de comunicação, né? Então, vocês vão ver um exemplo que eu coloco aqui do Roland Barthes, vai ser fácil vocês entenderem o que eu quero dizer. E o Joe, esse cara, o Lambert, ele fez exatamente isso, né? O storytelling já existia, a contação de história histórica, né? Já existia. E ele foi perceber, foi analisar a metodologia para se contar uma boa história. E é o que tá, é o que faz o instituto dele, né? Na verdade, né? Mas, na verdade, se vocês pegarem alguns livros de storytelling nacionais brasileiros, em português, eles citam o Primeiro Sutiã, do Washington Oliveto, como um exemplo, né, de um bom storytelling. Ora, esse filme é de 86, né? Uma grande sacada, todo mundo lembra do filme, né? Esse filme eu não coloquei aqui. E é storytelling, pura storytelling, né? É de 86, o Instituto aqui foi criado em 93, né? Então, isso é muito comum, na verdade, né? Se vocês pegarem várias palavras que ficam na moda, na verdade, né? Os professores e pesquisadores, né, pegam do mercado, né, estudam, devolvem para o mercado, né, com livros, com artigos científicos, né? E depois isso ganha um volume absurdo, né? Então, o que aconteceu de teses e de livros sobre storytelling. Esse aqui é o nosso amigo, o Joseph Lambert. Isso aqui é do site da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E para deixar isso assim bem mais claro para vocês, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é um pouquinho do que eu pesquisei rapidinho, muito rápido na internet, né? Sobre obras sobre storytelling, né? E, obviamente, que essas obras aconteceram depois dos estudos do Lambert, né? De uma coisa que já existia há muito tempo, né? Só que o publicitário não falava, vamos criar uma storytelling? Não, era uma coisa natural, né? Contar história, emocionar o mercado, né? Ou fazer o mercado rir, né? Na verdade, é uma coisa... acontece... É uma coisa absolutamente normal na publicidade, né?
Mas em 93 o Lambert fez esse estudo e aí o termo storytelling acaba ganhando uma força absurda, né? Esse texto aqui é meu, olha, esse processo que inicia-se com o pesquisador pode ser percebido em diversas áreas, muito comum nas reflexões de filósofos, sociólogos e semiólogos, que procuram entender o comportamento humano, como eu já disse, né? Um exemplo interessante é o caso do conceito da polissemia da imagem, que Roland Barthes assumiu para compreender a percepção do leitor frente aos anúncios imagéticos presentes na comunicação mercadológica dos anos 90. Isso aqui eu acho legal para vocês tentarem entender aquilo que eu estava falando, né? Se nós pegarmos, quem fez publicidade aí, que está me ouvindo, né, deve ter ouvido de algum professor ou leu. Nós tivemos a fase das grandes redações, dos redatores, né? Anos 70 e 80, foi a grande fase da redação do anúncio da publicidade brasileira. Anos 70 e 80. Nos anos 90, começa a mudar. Houve uma revolução, na verdade, né? Houve uma revolução, para variar, nos Estados Unidos, no início, e depois logo chegou aqui no Brasil, né? Muito dessa revolução, quem trouxe foi a Almap, a famosa agência Almap. O P mudo de Almap é de Pericinoto, Alex Pericinoto. O Alex era sócio, né, do Alcântara Machado, Almap. Ele era um sócio e ele tinha um cliente nos Estados Unidos. E aí ele pegou esse jeito, né, de criação, e a Almap foi uma das primeiras agências que teve a consciência de deixar a sua imagem, a imagem na comunicação, mais forte que o próprio texto, né? A comunicação está na imagem, na verdade, e não no texto, né? Os diretores de arte ganham uma importância muito grande, né? Eu vou mostrar para vocês uma peça. Primeiro, o conceito criativo do Barthes, né? Escritor, sociólogo, filósofo e semiólogo Roland Barthes fez uma reflexão sobre o poder da função da imagem na comunicação publicitária que surgia, a polissemia da imagem. Olha que interessante. Os publicitários já faziam esse trabalho independente do Barthes, independente de saber o que é polissemia, né? O que o Barthes fez como filósofo? Bem o filósofo, né? Que tenta entender a vida, né? Então, os conceitos do ser humano, né? E principalmente seu comportamento. Então, o que ele fez? O Barthes era um cara apaixonado por TV, por teatro, por cinema. Era um filósofo que morreu, faleceu alguns anos atrás, né? Mas era um cara extremamente moderno, na verdade, né? Ele amava essa área de artes, né? Então, ele pegou esse tipo o tipo do anúncio, né, que começou a surgir. Eu tive a honra, né, de ter ido para Cannes, para o Festival de Cannes. É um número ímpar. Eu não sei se fui 11 ou fui 9 vezes. Eu nunca sei o número direito. Mas eu chegava, nos anos 90, você chegava no Festival de Cannes, por exemplo. A gente fala Cannes, que acaba sendo um festival mais importante, mais glamour, né, na propaganda mundial, tal, onde o Brasil sempre se dá muito bem, na verdade. E aí você chegava em Cannes, no caso de mídia impressa, os anúncios eram todos iguais, né? Você tinha um fundo infinito, um detalhe, um produto ou alguma imagem que te chamava a atenção, e aí você tem um texto pequenininho aqui, e a assinatura, e o produto bem pequeno aqui, né? Esse era o anúncio. Vou mostrar para vocês, né? Não vou ficar te explicando, vocês vão ficar doidos, né? Por que você não bota o anúncio? Eu vou botar. E todo mundo, né, estava fazendo isso, no mundo inteiro fez esse tipo de anúncio. Aí o Barthes pegou e teve essa sacada, né? E ele fala exatamente o que ele diz, né? Toda imagem é polissêmica, podendo o observador pressupor uma cadeia de significados. Ou seja, se você não tiver nenhuma explicação para a imagem, né, toda imagem é polissêmica. Uma imagem de uma família, com muita gente, avô, tio, pai, mãe, um monte de criança, se você não tiver uma explicação de quem é mãe de quem, se todo mundo é parente realmente, então, isso é uma polissemia da imagem. A polissemia são as várias leituras que uma imagem pode ter, tá certo?
Aí ele diz que o texto na publicidade, o pequeno texto, na verdade, acaba tendo um valor repressivo em relação à liberdade dos significados. Quer dizer, o texto fecha uma ideia. Vejam isso, vocês vão ver. Surge a propaganda para pensar. A mensagem tem que ser descoberta, que foi uma grande sacada que aconteceu nos anos 90. É você ter uma imagem persuasiva que cria uma polissemia, que diabo é isso? E aí você tem uma frasezinha pequena, com corpo 14, bem pequeno, onde fecha uma ideia. Né? Essa é a ideia. Ora, isso aí aconteceu na publicidade bem depois, bem antes, na verdade, das teorias do Barthes. Né? A mesma coisa acontece com o storytelling. Né? Mas vou mostrar aqui um trabalho onde os conceitos da polissemia estão super presentes. Né? Essa peça aqui, que é estranhíssima, não? Um pernilongo em cima de um pimentão. Segundo o nosso querido amigo Barthes, Roland Barthes, essa imagem é extremamente polissêmica. Não sei quantas pessoas estão nos assistindo, mas imagina o seguinte, né? Se nós pedíssemos aí, eu, Cidral, pedíssemos para vocês que vocês escreverem um pequeno texto de 20 linhas sobre essa imagem. É óbvio que se vocês não se falarem, cada um vai escrever uma coisa totalmente diferente do outro, porque é uma imagem polissêmica. E a publicidade sacou isso faz tempo, que é interessante chamar atenção com esse tipo de imagem. Né? O texto fica em segundo plano. É óbvio que o texto é fundamental, porque o texto vai fechar uma ideia. O anúncio, na verdade, é isso aqui. Essa peça foi... esse anúncio é uma série, na verdade, eu só trouxe um, mas tem o pernilongo em cima do pepino, do tomate. Porque veja o texto, ó, pequenininho. Os insetos vão ter que mudar de dieta. Salve sua pele. E o produto era o Altan, que mudou de nome para Off, né? Que é um repelente de inseto. Né? A mensagem tem que ser descoberta, né? Surge a propaganda para pensar, né? É muito interessante isso. Por quê? Porque no começo da publicidade, na verdade, se nós pegarmos Armando Santana, os primeiros livros de publicidade falavam que você não pode fazer o teu consumidor, exatamente o inverso, né? Você não deve fazer o teu consumidor pensar. Você tem que ser extremamente objetivo, né? Você tem que estourar o teu produto na página e ser objetivo para ele comprar, para ele conhecer, para criar desejo, coisa parecida. Né? Hoje em dia, não. É muito comum esse conceito da polissemia nos anúncios, já há muito tempo. Né? Uma imagem polissêmica, onde você fique cabreiro, você vai querer buscar informação, e aí você vê que aí fecha uma ideia. E normalmente com humor, com alguma coisa assim. Né? Então, isso é muito comum. Eu estou comentando isso porque é exatamente o que acontece com o storytelling. Isso aqui acontece há muito tempo e depois o Barthes parou para pensar e fez um livro, Câmara Clara, e fez um livro que fala muito sobre esse processo na mente na mente do mercado, né? Na mente do observador do anúncio. Mas, na verdade, isso já era feito, né? Isso é uma coisa legal a gente pensar, né? Olha, alguns anos atrás não, exatamente há 18 anos, olha, o tempo passa, né? A gente não percebe, né? Isso aqui é a capa de uma tese de doutorado, da Universidade de São Paulo. Olha o título: Intervalo previsto, histórias imprevistas. Os comerciais que contam histórias na TV. É da Regina Ferreira da Silva, que tem também tem vários. Eu peguei alguns trechos de fala dela, mas principalmente de alguns autores. O Randazzo, por exemplo, vocês vão ver. Um trabalho de 2002. Curiosamente, é um trabalho de quase 300 páginas, 292, se não me engano. Né? Um trabalho com corpo, na verdade, né? Tese de doutorado. E ela não fala em storytelling. Né? E é sobre storytelling. É sobre os comerciais que contam histórias na TV. Né? São storytelling. Né? Só que ela chama de micro-histórias, porque são comerciais, quase todos que ela cita aqui, são de comerciais de 30 segundos. Os comerciais as peças que eu vou mostrar para vocês, quase todas são mais longas. Né? Tem mais cara do storytelling, porque
tem mais, né? É muito comum, quem é publicitário e sabe disso, é muito comum você criar um anúncio, uma peça de 6 minutos, né? Hoje com a internet, né? Não para botar na TV, né? Mas para a internet, por exemplo, né? E para a TV você reduz para 1 minuto, às vezes para 30 segundos. Isso é muito comum. E ela cita exatamente as peças mais curtas, né? Porque, na verdade, ela chama de micro-histórias. É, né? Bem legal. Mas é curioso, né, que ela não usa, ela não é da publicidade. Essa tese foi apresentada na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. É bem legal. Ela não usa o termo storytelling e você consegue ler o trabalho, o texto dela é excelente, né? Tirou 10 com louvor, trabalho muito legal. E eu peguei algumas coisas do trabalho dela, né? Principalmente essas falas do Randazzo, né? Que ela, no livro A Criação de Mitos na Publicidade, né? Ele fala o seguinte: a publicidade funciona como uma forma romanceada de comunicação, uma narrativa que usa personagens, lugares e situações fictícias e assim por diante, a fim de envolver e interessar o consumidor, comunicar os atributos e benefícios da marca e posicionar a marca na mente do consumidor. Essa frase aqui devia estar em vermelho, na verdade, que é o grande objetivo, né, é exatamente isso, né? Você criar valor, obviamente, e posicionar a marca na cabeça do mercado, do consumidor. E tem uma frase aqui que ele usa que eu achei bem legal, que é do Randazzo: publicidade é uma verdade bem contada. Só acho aqui essa frase, o ideal é ser a boa publicidade, né? Porque a gente sabe que nem toda publicidade, infelizmente, né? Nem toda publicidade é verdade, né? Você tem vários problemas. Está aí o CONAR, né? Por isso que existe o Conselho da Autorregulamentação da Publicidade, né? O CONAR, né? Porque também tem coisa que não é verdade, não, né? Nós sabemos disso, né? Então, aqui essa frase é assim: a boa publicidade é uma verdade bem contada. Eu acho ótima essa frase, bem legal. Desse modo, a função da comunicação publicitária não se esgota na informação da existência do produto e de suas qualidades, mas deve ir muito além, buscando transportar os receptores para o mundo da representação de seus desejos, sonhos, fantasias e necessidades. Na verdade, aqui, o que se estabelece aqui são as campanhas de branding, né? Que muitas eu vou mostrar aqui, que algumas, acho que eu vou mostrar 8 filmes para vocês, né? Apareceu um risco que eu não fiz, tá? Vou mostrar 8 filmes para vocês, né? E são trabalhos de branding, na verdade, ou algumas delas são trabalhos de branding, sem dúvida nenhuma, bem claro isso, né? Ou seja, é muito mais do que você vender, é muito mais do que você vender o produto, é colocar a tua marca na cabeça do mercado. Isso que é importante, na verdade. Está surgindo um negócio na tela aqui que eu quero tirar. Além disso, ao contar histórias que se destacam, os anunciantes procuram garantir a lembrança da existência do produto na mente do consumidor. Ou seja, é o grande objetivo, né? Eu não sei o que aconteceu, que tem esse risco amarelo. Tudo bem? O que acaba acontecendo é um acordo. Isso aqui eu acho bem legal, né? E acaba realmente, né? Conte-me uma boa história que me envolvo com a tua marca. Isso eu tirei da tese dela também, né? Se não me engano, é do Randazzo essa frase, né? Por falha técnica, não está o nome dele aqui. Mas eu acho que isso é ótimo, porque é uma verdade, né? Isso, na minha opinião, é o conceito do storytelling, né? Conte-me uma boa história que eu me envolvo com a sua marca. Aí, inspirado nisso, eu fiz um cartoon, né? O Cidão já falou que eu sou cartunista. Eu adoro, né? Você ter esses insights, na verdade. Os autores nos ajudam, né? Nesses insights, né? Acaba sendo bem legal. Eu queria tanto tirar esse traço amarelo, e eu não sei como que pode tirar. Cidral, tá todo mundo me ouvindo bonitinho? Tá tudo legal? Certinho.
Tá, tá. Perfeito, Eu Dorinho. estou perguntando que outro dia, não sei o que aconteceu, depois de 1 hora que eu estava falando, alguém mandou uma mensagem para mim que ninguém ouviu nada que eu falei. Não me lembro de que curso que foi. Não, tá Eu não perfeito. sei só por que tem esse amarelo, sinceramente. Nem Vocês precisa estão vendo um traço falar. amarelo aí no meio? Sim. Aham. Mas pode continuar, não tem problema nenhum, tá ótimo aí a sua aula. Ah, É então, um obrigado. cisto eletrônico, Dorinho. O que é? Não sei. Cisto No mouse, eu eletrônico. mexi no mouse. Eu já fiz isso aí quando eu estava mexendo na minha mesa digital de US$ 1 milhão. Sabe quem fez eu comprar? O Claudir Segura. Eu comprei uma mesa que você não acredita, meu. Todo mundo compra mesa de R$ 300, eu comprei uma de US$ 1 milhão, né? Nem sei usar direito a mesa. Mas é linda, é linda. Vou usar sexta-feira a mesa, porque eu desenho, né? Então a mesa quebrou também do galho, né? Porque eu desenho muito em aula. Eu vou desenhar na minha mesa aqui, que é legal. O Boitone tem diretor de marca da Ferrari, né? Pô, quando você fala em storytelling, fala em marca de carro, é Ferrari, né? Ele fala o seguinte, né? Óbvio, né? Que o diretor diretor de marketing da Ferrari pode falar isso, né? Ele diz o seguinte: ó, no mundo contemporâneo, as empresas que pretendem ser bem-sucedidas nos negócios devem agir como bons contadores de história. Assim, todos irão querer ouvi-las, principalmente se suas histórias forem dignas de crédito, né? E óbvio que a Ferrari deve ter muita história digna de crédito, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho legal esses conceitos, né? O Edward Schultz, professor Edward Schultz, não me lembro qual é a universidade, uma universidade da Califórnia, se não me engano. Ele conta o seguinte: ó, contar histórias tem se mostrado o modo mais adequado para se comunicar com o consumidor, que tende, na maioria das vezes, tomar decisão de compra pela emoção. Isso é verdade, né? Quem sabe se nós fizéssemos uma pesquisa, né, para ver quais as formas, quais são os motivos, né, os motivos que ensejam os roteiros do storytelling no mercado publicitário, né? Eu acho que a emoção, né, o apelo emocional, o sanduíche, por exemplo, o McDonald's, né? Aquela cena do pai, o avô, o netinho indo comendo com o pai, a coisa, o apetite appeal também, né? Quer dizer, quando ele dá um corte e você vê o hambúrguer fritando, tal, mas aí, tem uma história, o comercial inteiro, né? Tem história. Aí tem uma série de apelos, né? E aí eu vou mostrar para vocês, eu acho que a maioria das peças que eu vou mostrar para vocês tem um apelo emocional. E, óbvio, tem humor também, né? Humor, todo mundo sabe disso, né? A grande vantagem do humor é você viralizar, né? Dificilmente, é tipo um anúncio emocional, na verdade, né? Ele tem a função, né? A função de pegar, de colocar a marca do cliente, na verdade, na cabeça do cara, no coração do consumidor, no ato, né? Mas ele é mais raro de você passar para frente, a não ser que seja assim fantástico. O humor não, né? O humor é tendência a você receber o anúncio e já passar para frente. Então, você viralizar é difícil, né? Vamos lá para a frase do Schultz. Ele diz o seguinte, né? Contar histórias tem que se mostrar de um modo mais adequado para se comunicar com o consumidor, que tende, na maioria das vezes, tomar a sua decisão através da emoção. Pura verdade, né? E aí o storytelling entra com tudo. Ó, eu vou mostrar agora algumas peças, né? E tem alguns textos iniciais. Esse traço amarelo realmente me incomoda como designer e como diretor de arte. Me perdoem pelo traço amarelo, mas surgiu um espírito yellow, sei lá. Com muita criatividade, Sim, se me explorando os permite, conceitos de... Oi? se você me permite, no canto inferior esquerdo tem as canetas e tem a borracha também. Você poderia utilizar para... Rapaz, mas que legal. O canto estou vendo aqui, tem a caneta. E cadê a borracha? A caneta eu estou vendo. Caneta borracha, tá aqui. A borracha, ela não está, como que é? Sabe, ela não está... Marca-texto, caneta, apontador.
A borracha não tá acendendo, não está dando condição de eu... Fiz mais besteira. A apresentação tá ótima, Dorinho. Bora lá. Tá bom, tá bom. Bom, com muita criatividade, explorando os conceitos do storytelling, alguns bons exemplos da nossa propaganda, né? Eu não sei como é que nós estamos de tempo aí, mas temos tempo, né? Então, os comerciais, normalmente, do storytelling, como eu comentei com vocês, eles são longos, né? 3 minutos, tal. E, se não me engano, o Dove, que é fantástico, né? Eu adoro contar case, né, em aula. Dove é bem legal, tanto é que eu deixei para o final. É muito bonito, é emocionante. Se você pega o Dove de 6 minutos, você chora. É impressionante, é muito legal. E tem um detalhe no Dove que vocês vão ver. Filme da Nextel. Esse filme é muito parecido, agência LCD, muito parecido, o conceito criativo do filme é muito parecido com as antigas campanhas da IBM, na minha opinião. O cara que criou isso aqui se inspirou nos filmes da... Isso aqui é uma fala da Melisa Pedroso, que é head de comunicação da Nextel, tá? Os dois filmes, ela fala, né, que os dois filmes criados pela agência LDC, da campanha offline, com os quais retomamos o formato de storytelling, a Nextel tem essa coisa de curte, né, o storytelling, tiveram grande repercussão. Agora estamos subindo mais um degrau na abordagem do tema, buscando criar um movimento social que conscientize sobre essa questão. Escolhemos o ambiente digital porque é justamente o meio onde os rótulos são mais propagados. O que antes era limitado a um círculo pequeno de pessoas toma uma proporção exponencial no online, explica Melisa Pedroso. O filme, não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Nossa, que chato esse traço. Dorinho, não está aparecendo. Ué. O professor Adilson Pius deu uma sugestão de você sair do modo apresentação ou Descompartilha a tela, professor. Descompartilha? Isso, do mestre. Descompartilha a tela e volta de novo. Vê se vai dar certo assim. Tá. E o que é curioso é que o filme não está abrindo agora. Não sei por quê. E lembrando, professor, quando você for compartilhar agora para mostrar o vídeo, tem que ativar o compartilhar com o som. Já tá. Legal. Já tá. Legal. Agora tem duas aqui, eu não sei se eu parei. Eu parei aqui, deve dar. Putz, agora não está aparecendo. Que estranho. Eu fiz o teste antes, apareceu. Não está aparecendo. Deixa eu ver uma coisa. Não está aparecendo. Pincelzinho agora, tem que mudar para setinha lá embaixo. Entendi. Ué, mas que estranho, meu. Ó, ali embaixo, onde o professor foi antes ali para procurar a borracha, tem a seta. Aqui? Para mudar de tela, né? Tudo bem. Uhum. É que tá como caneta ainda, né? Tá, eu devo colocar, não sei o que eu devo colocar, porque a borracha, tá vendo? A borracha ela não marca texto, a borracha eu não consigo. Mas tudo bem, o problema é que agora eu não estou conseguindo, estranho, a gente fez o teste e deu certo. Apareceu, que susto, por quê? A criança prodígio que cresceu e se perdeu. Eterna sombra da irmã. Aquele que nunca saiu do armário. Rótulos não vão me definir. Quem me define sou eu. Isso está nas minhas mãos. A internet mais rápida, a melhor operadora, melhor você ter esse celular. Ligue 1050. Nextel. Está nas suas mãos. Esse filme, se vocês lembrarem, os filmes da IBM, que tinha esse conceito do cara vir andando, tal, a direção de arte, né? A direção de arte, os takes muito parecidos com aquele que era um trabalho incrível. Aquilo lá não era nacional, inclusive, era estrangeiro, devia ser provavelmente americano. Foi filmado aqui, mas a criação veio de lá.
esse trabalho aqui, que é storytelling, na verdade, né? Esse trabalho foi polêmico, não sei se vocês chegaram a ver, né? Ó, isso aqui é um trabalho super recente da Dolce Gabbana, da Sofia Loren. Sofia Loren, aos 81 anos, protagoniza a campanha da nova fragrância da famosa casa de moda italiana. No vídeo Dolce Rosa Excelsa, Sofia Loren é uma mãe italiana com 5 filhos que transformam em espaço majestoso, a fragrância do novo filme segue a tradição floral dos perfumes da marca Dolce Gabbana. O vídeo teve a direção, a maior prova que é storytelling, né? Teve a direção do Tornatore, do Giuseppe Tornatore, que foi o diretor de Cinema Paradiso, né? E a trilha sonora composta pelo gênio, né, que eu adoro, o Ennio Morricone, né? Que quem gosta de cinema conhece os dois, né? Tanto o diretor e o Ennio Morricone, que no filme fez aquela trilha fantástica para Houve uma Vez no Oeste, lembram disso? Maravilhoso. E essa, mais um storytelling impossível, vejam só, é bem legal. What's your name? Rosa. Rosa. Dolce Rosette Chelsea, the new fragrance by Dolce & Gabbana. Bonito, hein? Eu acho que o que tem uma coisa característica do storytelling, na verdade, né, é que você nunca percebe, a primeira vez que você vê o filme, né, a tendência é você não saber do que se trata, né? Existe a emoção, o sentimento, né? Mas a marca é sempre no final e ela que dá o tom da coisa, na verdade, né?
Isso isso é uma característica grande. Óbvio, vai ter o da Kombi aqui, que vai ficar bem claro, né? Que é Kombi, né? De cara. Mas normalmente acaba acontecendo isso, né? Esse caso aqui, eu acho um case tão legal para mostrar para vocês, pelo seguinte, eu tenho mostrado em aula, porque não sei se vocês leram sobre esse case foi da Grey, em 2000, super recente, há 2 anos atrás. A Grey, uma agência americana, uma agência pequena, na verdade, no Brasil, né? E, curiosamente, aconteceu uma coisa curiosa. Ela fez um trabalho para a Volvo, que é cliente dela, e simplesmente ela foi a agência do ano, foi a agência mais premiada em 2018. Todo mundo ficou impressionado, né? Porque a Grey está longe de ser uma... Mas em função desse trabalho que ela colocou em um monte de categoria, né? Esse trabalho, essa grande campanha para a Volvo, né? E aí ela acabou ganhando os prêmios em várias categorias do mesmo festival. E aí, por pontuação, acabou sendo a grande agência do Festival de Cannes de 2018. Olha, o que eles fizeram, né? O que eu acho legal nesse caso aqui, vou falar rapidinho para vocês, tem um texto que eu vou ler, mas o que eu acho legal é o seguinte, acho ótimo dar essa introdução. Eles pegaram um carro numa concessionária Volvo, tá? E prepararam esse carro. No painel do carro colocaram uma câmera pequenininha, né? E a ideia era o seguinte, o cara ia lá fazer o test drive no carro, né? Ninguém faz test drive sozinho, né? Ou, no mínimo, você vai com o vendedor do teu lado do carro, né, tal, e você fala alguma coisa, porra, que carro, sei lá que diabo, né, tal. O primeiro cara que fala até um palavrãozinho rápido, né? E se você for com a tua mulher, for com a tua noiva, namorada, amante, você vai falar alguma coisa, né? Porque é óbvio que aquele carro lá era o lançamento de um carro especial, né? Acho legal falar isso. A Volvo não tem o design da Volvo, vocês sabem disso. A Volvo, o grande apelo do marketing da Volvo é exatamente a segurança, e não o design. Só que esse carro tem um desenho muito legal, né? Então a Volvo fez, por isso, esse tratamento todo nesse lançamento, né? Então, o que eles pegaram? Colocaram uma câmera no painel, barulho aqui. Pegaram uma câmera no painel e pegaram a reação das pessoas dentro do carro. Até aí, tudo bem, super fácil, né? Compra uma câmerazinha, põe escondidinha no painel e tal, e pega a reação do cara dirigindo o carro. Só que, aí que entra aí o show da tecnologia, o que o cara fala é visto em mais de 1000 painéis em São Paulo e na capa do UOL, por exemplo. Foi isso. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. A ação é muito legal. Eu nunca vi alguém que tenha sido pego pela ação. Eu nunca vi alguém que foi pego pela ação. Ou seja, o storytelling, na minha opinião, é para vocês pensarem, tá? O storytelling, na minha opinião, é exatamente o case. E isso que impressionou o júri. Vocês vão ver. Depois a gente volta a falar. Em 2018, a Volvo fez uma ação diferente para apresentar o novo XC60. Com a criação da agência Grey, a empresa transformou avaliações espontâneas em uma campanha em tempo real de lançamento do carro. Microcâmeras dentro do carro, em test drive, capturaram reações do cliente ao vivo, que foram transmitidas na forma de anúncios em 1000 painéis de mídia externa espalhados por São Paulo. Eu vou mostrar para vocês o filme. Nossa Senhora! Puta carro! Olha que louco! Tá dirigindo sozinho! O melhor que tem no segmento dele. Isso é uma nave.
confortável naquele trânsito pesado. Aceleração fantástica, muito boa. Bom demais, pais. Eu vou pegar bastante esse carro aí. É como se você fizesse parte do carro. Superou a expectativa. A gente tem domínio do carro. A suspensão é um diferencial. Mas é maravilhoso o carro. Um aviãozinho levinho, sem barulho. Puta carro lindo. O carro é muito legal. Meu, tá brincando. É isso aí. Bom, fora a trilha sonora, né, que também devia ganhar prêmio, sem dúvida nenhuma, que motivou o júri a dar o grande prêmio para essa peça. Vocês entenderam o que eu quis dizer? O storytelling é exatamente o case, pô. Isso que é legal, né? Isso que é legal. Porque, na verdade, imagine que o cara tá entrando no elevador e vê lá, que puta carro e tal. O cara não sabe da história que alguém num concessionário da Volvo está dirigindo. Vocês percebem? Quer dizer, a grande sacada, na verdade, é o case. Essa foi a jogada de terem montado esse circo, que é bem legal, né? E essa alta tecnologia, né? Capa da UOL, pô. Você entra no UOL, tá para a frase do cara que acabou de falar aqui em São Paulo, no Tatuapé, não sei em que bairro, né? Muito legal, muito legal. Mas o storytelling está no case, né? Isso está sendo muito comum. Uma coisa para vocês pensarem em publicidade. Tem um case que eu não coloquei aqui, que depois, se der tempo, eu falo um pouquinho dele. Olha que legal, esse caso também é um trabalho puro storytelling, né? Como é que vocês venderiam isso? Pensem nisso. Ó. Em 2017, também é uma peça recente, né? A Ford Caminhões criou o que diz simbolizar o espírito de inovação da marca pioneira no setor do Brasil. É o boné alerta, que à primeira vista parece um boné comum, mas consegue interpretar os movimentos de cabeça do motorista através de sensores e avisa quando ele está com sono para fazer uma parada para descanso. O alerta é feito por 3 tipos de sinais: vibratório, visual e sonoro. Vamos pensar, como é que vocês fariam essa peça? Vejam um novo lançamento da Ford e tal, não sei o quê. Que legal, pensando em você, caminhoneiro, né? Os caras fizeram um filme, né, um vídeo muito legal, né? Lembrando mais uma vez as redes digitais, né? As mídias digitais oferecem essa possibilidade de você criar peças mais longas, né? Porque a Rede Globo também, só que é caro para burro, né? E está num preço mais baixo, né? No caso do digital, né? Então, os filmes são um pouquinho mais longos, né? No caso do Volvo, bem longo, na verdade, né? Mas olha só um storytelling legal aqui para vocês. Cochilei. Quando eu acordei, eu estava chegando na traseira de um outro caminhão que estava bem lento. E para que eu não batesse nesse caminhão, eu tive que sair e ultrapassar sem menor segurança. Porque nem vi se estava vindo alguém. Se tivesse vindo, com certeza, não estaria aqui agora para contar essa história. O Jorge sai para trabalhar sempre à noite, né? Horário que a gente está indo dormir. E a gente vai deitar, a gente fica muito preocupada, né? Eu sempre peço ao anjo da guarda, né? Que cuide dele. Eu tenho medo dele dormir no volante, né? E à noite, querendo ou não, é o horário que bate o sono. Você vai sozinho dentro do caminhão, vai realmente virando aquele negócio monótono. Para nós, da Ford Caminhões, o mundo do caminhoneiro não pode parar. Por isso, fomos além dos nossos produtos, para ajudar a combater um dos maiores perigos da estrada: o sono. Ford Caminhões apresenta Ford Safe Cap. O boné
que avisa quando o caminhoneiro dorme ao volante. Desenvolvemos um estudo para identificar quais movimentos do caminhoneiro são relacionados à sua rotina de trabalho e quais deles representam sono. Após o mapeamento, levamos a base de dados em um software para o boné, que através de um acelerômetro e um giroscópio, identifica a posição de sono e avisa o motorista com 3 alertas: som, luz e vibração. Ele vai detectar esses movimentos de cabeça, provavelmente até numa fase antes do sono, nessa fase de vigília relaxada. E ele não está dormindo, mas ele já está ali com um tônus muscular relaxado. Então ele pode, talvez, prever um sono antes do caminhoneiro, do motorista estar dormindo realmente. Ai, que legal! Quando você está cansado, né, ele vai te alertar do seu cansaço, né? Ele vai dizer para você o seguinte: pare, descanse, né? Procure dar uma melhorada para depois sair. Mais que um acessório, é um companheiro de longa estrada, ajudando o caminhoneiro a ir mais longe. Ford Caminhões. Seu mundo não pode parar. Bonito, né? Eu acho que a coisa que eu falei para vocês da emoção, né? Na verdade, é um filme que agrega valor à marca de uma forma inusitada, né? Uma forma interessantíssima, né? Eles podiam fazer um espalhafato com esse lançamento desse produto, né? Eles fizeram uma coisa clássica, na verdade, né? E emocionante, né? O excesso de tecnologia também é explorado e criticado na publicidade, né? Eu vou mostrar 2 peças interessantíssimas para vocês. Quem sabe vocês conheçam, por quê? Aquilo que eu falei para vocês, né? O humor, na verdade, né? O humor, ele viraliza com mais facilidade, né? Muito mais do que o emocional, né? O emocional, na minha opinião, pega o cara na hora, né? Agora, o humor não. O humor pega muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E funciona também, óbvio, né? E se torna um tema de inspiração de conceitos de campanha dentro da estratégia do storytelling, né? Esse filme aqui é um filme que vocês devem ter visto, eu imagino. Eu só coloquei aqui porque é um exemplo ótimo, né? Mas, na verdade, eu tenho certeza que vocês... É um papel higiênico, na verdade. Le Trèfle. Trèfle, bonito. Uma marca francesa de papel higiênico que se tornou viral em 2013 com Emma, um comercial de televisão criado pela agência Léo Burnett, da França, que defende, uma grande agência, que defende o poder do papel sobre a tecnologia digital. Um fanático pelo iPad não consegue entender por que sua esposa, a Emma, insiste em usar papel higiênico, né? Quando um tablet funciona de forma mais eficiente. É legal. Emma. 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 Nouveau le trèfle maxi-feuille, vraiment plus large. É bom. A rede de supermercados, esse aqui é excelente também, quem sabe vocês tenham visto. Esse é fantástico, ele foi premiado, não me lembro, isso aqui acho que tem 2 anos, também é recente, né? A rede de supermercados Rema 1000, da Noruega, lançou um comercial para reforçar o slogan: o simples é geralmente o melhor, né? Uma campanha, é o que nós vamos fazer no nosso workshop aí, no curso, é criar um conceito, né? Criar um slogan, na verdade, né? A partir de um slogan que a campanha surge a campanha, na verdade, né? O simples é geralmente o melhor. Então ele critica exatamente o supermercado, que tem um monte de tecnologia e tal. Isso é legal. No comercial podemos ver claramente que o caro e a aparência nem sempre são melhores e que às vezes a simplicidade é tudo. Hoje o supermercado economiza no layout das lojas, grande parte dos produtos são posicionados em caixas ou até mesmo em pallet para economizar. E para contar tudo isso, nada como uma storytelling.
Play jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh, yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get on the floor. Open the door. Wrong voice command. Error. Hey, there. With a rock. Open door. Open door. Higher. Higher volume. Higher. Higher. A cena dela abrindo a porta é incrível, né? O que é o filme com direção, né? O corte a cena para ela abrir a porta com maior facilidade com a chave, né? Então é a crítica à tecnologia dos concorrentes, né? Bem legal, né? Storytelling. Em 2016, a Almap criou... faltam 2 filmes, acho que dá tempo, não? Em 2016, a Almap criou o filme Despedida da Kombi. Esse vocês viram, né? Esse filme é muito bonito. Eu tentei achar um filme menor, porque tem um muito longo, hein? Tido como uma aula de branded content. Branded content, conteúdo de marca, né? Outra badalação aí, branded content, né? O conteúdo de marca, né? Bem coisa americana, e depois um monte de gente vai estudar. Aí existem cursos de branded content, teorias sobre branded content, é normal isso. A definição prática, né? Esse filme, na minha opinião, é uma definição prática de storytelling, né? Em palestra em 2016, achei legal colocar essa trilha, esse textinho para vocês. O Benjamin Jung, que é um diretor de arte da Almap, ele falou o seguinte, ó: se pensarmos apenas na popularidade do produto, um dos mais tradicionais, não apenas da Volkswagen, mas da história da indústria automotiva em todo o mundo, e é verdade, a Kombi é isso. A missão poderia parecer relativamente simples. Entretanto, o briefing dado pelo cliente, Volkswagen, se mostrou absolutamente desafiador. Isso aqui, não sei se vocês sabem, é uma dica legal para vocês, né? Às vezes você conhece o filme e não sabe dessa história aqui. Eles tinham que vender 600 exemplares da Kombi Last Edition por um preço que era praticamente o dobro do valor médio do veículo em sua versão clássica. Então, o briefing era curto e grosso. Nós temos que vender 600 Kombis com o preço em dobro, né? É a última edição, isso tem que ser valorizada. Nada como storytelling, né? O problema, a verba para a campanha não era exatamente algo que permitisse sonhar sem limites. Foi então que partimos para a ideia de criar um testamento e contar um pouco, não apenas da história do produto, de uma maneira diferente, mas também a história das pessoas que fizeram da Kombi um verdadeiro mito, explicou Benjamin. E realmente o filme também, outro filme super premiado, que teve... Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben Pon, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei um mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como Frank e a Iris Kochig. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu Nenê, que me levou para assistir 3 mundiais de futebol. Esse cara é fanático. A Miriam Maia.
A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. The VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced. Foi uma comoção. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Kombi deixará de ser fabricado. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé. Pro seu Nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para Miriam Maia, eu deixei meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte, no meu formato. Ele já está até usando. E para o Rolando Massinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got her name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo, o último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem. Show de storytelling, né? E o filme, obviamente, ganhou todos os prêmios possíveis, além de ter realmente vendido as 600 Kombis pelo dobro do preço. Muito bom, né? Mas é muito bom mesmo, não? E aí, por último, para finalizar, porque já se faz tarde, 10 minutos já atrasado, hein? A campanha Retratos da Real Beleza, da Dove, que todo mundo já ouviu falar dessa campanha, né? A grande sacada, que conquistou um sucesso poucas vezes visto na propaganda mundial. É o vídeo publicitário mais assistido da história do YouTube, esse vídeo que eu vou passar para vocês. E foi vencedor do Grand Prix do Festival de Cannes 2013, né? Criado pela agência Ogilvy, com conceito e criação totalmente brasileiros, que recebeu o pedido da Unilever para produzir uma campanha global para a marca Dove. Só queria comentar com vocês que o Retrato da Real Beleza é uma campanha mundial da Dove, da Unilever. Dove Unilever, tá? Então, várias agências do mundo todo, a Ogilvy é um monstro, né? Então, ela tem Singapura, tem Paris, tem tudo quanto é lugar, tá certo? Então, aqui no Brasil, a Ogilvy Brasil, as agências do mundo todo, dentro do conceito Retratos da Real Beleza, né? Que, aliás, o conceito está aqui, ó. O conceito criativo é, se alguém esse é o conceito criativo. Se alguém te pedisse para descrever a si mesma, o que você diria? A imagem que temos do nosso corpo é tão bombardeada que sentir-se bonita pode ser difícil. Às vezes, não conseguimos ver nenhuma beleza em nós mesmos. Por isso, achamos que nossa autoestima precisa urgentemente de ajuda. Esse conceito criativo é praticamente mundial, tá?
da Dove, tá? Aí cada agência em diversos países, né, apresentam propostas, tal. E o caso, a Grey fez essa proposta e essa proposta virou mundial, porque ela ganhou tudo quanto é prêmio. É simplesmente brilhante. O filme, a locução está em inglês, mas tem legenda em português. Vamos lá. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Gente, eu acho que é... Ah, faltou uma coisinha, olha só. Bonito filme, não é, Cidrão? Demais, meu garoto. Demais, né? Faltou uma coisa só. Eu esqueci. Agora não vai entrar, porque eu não... Eu tinha um telógrafo para vocês, pô. Mas não vai entrar o telógrafo. Vou deixar ao vivo o telógrafo. Bom. É isso. Temos... Luan, fala aí, você gostou ou não? Gostei. Vou ser sincero, é meu primeiro contato que eu tive assim com storytelling, né? E assim, uma aula, né, com uma apresentação, eu achei bem bacana, porque o meu trabalho hoje, como eu exerço ele, ela pega muito essa parte sentimental. Eu trabalho diretamente com o cliente. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Luan, eu trabalho na parte de Customer Success, né? Na área de sucesso do cliente.
Então, a gente, às vezes, conversando, a gente cria um relacionamento com o cliente. E uma das alternativas que a gente tem, sim, na hora da comunicação, é a gente ter usufruir dessa técnica, né, de storytelling. E isso me chamou muita atenção. E realmente é espetacular, assim, tem muitos vídeos aí que pegam muita gente. Quando a gente se pega, a gente está arrepiado assistindo, assim, né? O olhinho tá brilhando. Você sabe que esse da Dove aqui, eu não sei se... Pô, eu não posso ver o da Dove. Toda vez que eu vejo o da Dove, sai uma lágrima, assim, sutilmente. Eu acho lindo, né? Eu choro à toa também, né? Mas o da Dove realmente, eu acho fantástico. A ideia, é por isso que ganhou tudo quanto é prêmio, né? Porque a ideia é impressionante, né? E ele faz do produto da Dove uma coisa que acaba sendo muito melhor do que o produto realmente, né? Sim, de fato, o que eu percebi ali é que a marca Dove acaba crescendo. Eles dão um show de empatia, né? Eles dão um show de empatia, só repetir. E eu achei bem bacana, porque as pessoas muito se veem no mesmo lugar que aquelas pessoas ali que fizeram, né, que participaram, né, da propaganda ali, né, que se voluntariaram, enfim. Então isso é bem legal, isso chama as pessoas, né? Todo mundo se vê ali naquela situação, então isso chama de fato. Eu sou um cliente do Dove também. Legal. Quem mais quer falar aí alguma coisa? O que você acha? Janaína, o que você achou, Janaína? Muito bom, Dorinho. Adorei. Foi muito boa a aula. Exemplos muito atuais, né? Muito bom. Legal. Você sabe que tem alguns livros depois